Esse é o transportador. Só para dar um exemplo Uhum. básico. Ainda tem que contratar pessoa para limpeza. Aí tem que contratar pessoa para construir o prédio. Então eu acho que isso é muito. Só para terminar, que eu acho que me perdi lá. O meu professor da pós-graduação, ele dizia o seguinte: você, se não tiver uma boa estratégia, você vai colocar todo o seu dinheiro num negócio mal planejado, mal estruturado, vai ficar sem dinheiro. A tua mulher vai te deixar e você vai ter um problema no coração, vai ter um infarto e vai logo deste mundo. Então ele é tão importante quanto você desenhar o que você quer, e o plano de negócio tem que estar muito bem fortalecido e desenhado. Traga pessoas experientes para o seu negócio, para que você ganhe tempo, que faça essa roda. A curva de aprendizado. Porque já viveram, né? É. Para que eu tenho que aprender tudo sozinho? E seja muito feliz. Mas firme e forte, né? No propósito e no negócio. E quem é a persona que acessa esse perfil de compra e que pode ser a força de vendas dele? Claro. Porque eu tenho uma consultoria de formação de força de vendas, e muitas vezes tem esse pequeno detalhe. O empresário, ele desenha o público-alvo dele, a persona dele, e acha que o revendedor dele tem que ser este público, né? Então eu vou falar de um exemplo. Era um produto premium para classe A. E quem montou o negócio queria que a força de vendas dele também fosse uma classe A premium. E eu falava, vamos desenhar esta pessoa que acessa a classe A. Não necessariamente ela tem que estar inserida nela. E fez toda a diferença no desenho do modelo para esse empresário. Eu tinha uma pessoa em São Bernardo que ela era uma pessoa muito reprimida, era uma pessoa de uns 55 anos, muito reprimida pelo marido. Ela era muito simples, com pouco estudo, e ela inclusive tinha um problema de gagueira. Então ela vem à minha cabeça contando, eu fiz essa viagem até lá. E ela foi para uma reunião e ela falava assim: Marcela, meu marido falou que eu não vou dar certo nisso, porque eu sou gaga, as pessoas não vão prestar atenção em mim. E foi acontecendo um movimento de verdade na inclusão dela, tá? Foi verdadeira a inclusão dela, e ela começou a se destacar. Ela chegou a ser a 6ª melhor da minha equipe, num grau de gagueira muito mais controlado. E aí ela tinha uma habilidade, ela vendia, né, os produtos, mas ela tinha uma habilidade também culinária. Toda vez que tinha algum evento e alguém tinha que levar um pratinho, ela levava a empadinha. A gente acabou virando fã e empoderando ela da capacidade de também vender empadinha. Resumo da ópera: ela se sentiu potente, teve um movimento até de dar um checkmate no caboclo lá que esculhambava ela, falava assim: não, você não vai dar certo em nada. Tinha a própria renda, que esse é um fator muito importante para quem trabalha pensando em ter canais como é o da venda direta. Você proporciona a independência, a liberdade financeira para pessoas, e isso é muito potente. DiretaCast, o podcast da venda direta. E para você que acompanha o canal DiretaCast, mas não clicou aqui ainda em se inscreva, faça isso agora. Se inscreva no canal, aproveite, habilite o sininho para receber notificação de quando novos episódios forem ao ar. E também não deixe de comentar, deixar aqui suas sugestões e compartilhar. E esquecendo de uma coisa super importante, aproveite para curtir cada episódio que você assistir. Combinado? Sejam bem-vindos a mais um episódio do DiretaCast, o podcast da venda direta. Eu já estou fera nessa missão aqui de falar com pessoas que fizeram e fazem a venda direta ser um modelo de negócio incrível, que movimentou nossas histórias durante muito tempo e continua transformando a história de muitas pessoas. E hoje, eu sei que eu já falei que eu trouxe convidados especiais muitas vezes, mas hoje eu preciso dizer que mais do que um convidado especial, eu trouxe uma pessoa que marcou o meu início na carreira da venda direta, porque eu olhava o Arnaud e falava assim: quando eu crescer, eu vou querer ser sabida que nem ele. E hoje ele está aqui, em carne e osso. Arnaud, é uma história de vida aqui incrível. Você foi mentor sem ter a formalidade de ser um mentor, então acho que um orgulho você ter aceitado o convite de estar aqui no DiretaCast. E quem está nos assistindo, anota, pega o que você tiver de relevante, de informação que você queira saber, põe aqui as anotações, porque eu tenho certeza que vai ser uma aula de venda direta. Então, Arnaud, estou muito feliz em você estar aqui no DiretaCast e se prepara para ser extremamente explorado de conteúdo. Maravilha. Pode atravessar a mão aqui assim? Pode.
Venha! Obrigado pelo convite, DiretaCast. Direto para todas as pessoas que estão aí nos assistindo. Tomara que eu consiga trazer tudo isso que ela falou aí. E é uma delícia poder estar aqui. Estou num novo momento da minha carreira, um momento de depois de ter... Trabalhei 46 anos, Marcela. 13 em Johnson & Johnson e 33 na Natura, aonde você me conheceu. E, bom, que bom eu pude, né, tocar de alguma forma na tua vida profissional e que serviu algumas coisas que eu fiz lá sem saber disso. Mas estou feliz de poder estar aqui e participar de um mundo fantástico que é a venda direta, 33 anos, e que eu comecei a aprender com a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que trabalhou lá atrás numa empresa chamada Christian Grey. Opa, conheci. E depois fechou por uma questão de gestão. E também falamos aqui, e tenho visto muita gente trazer experiências de gestões positivas e de gestões que não vão para frente, né? E no final a gente precisa estar bastante conectado com o que a gente quer, com o nosso propósito, com a nossa estratégia, com os nossos objetivos. Mas a minha mãe disse para mim assim, você entrou na Natura, eu tinha saído da Johnson & Johnson, e ela disse, escuta o que as promotoras de vendas vão te falar. Nessa época se chamava promotoras de venda, e agora mais recente, quando eu estava aí na empresa ainda, a gente falava de gerentes de negócio, né? Ou seja, sai de promotora de vendas, pega pedido, né? Que era o único, basicamente o papel importante, né, de ativar as pessoas, para uma gerente de negócios. Perfeito. Mas a minha mãe me disse, escuta as pessoas, abre o coração e não seja como os gerentes que eu tenho lá, que nem dão bola para as coisas que eu falo. Então comecei cedo na venda direta, esse mundo lindo, maravilhoso. Bom, trabalhei 13 anos na Johnson & Johnson, venho de uma família humilde, comecei como office boy sempre tive que trabalhar. Primeiro de 5 filhos, então... Meu pai veio lá do interior de Pernambuco, de Bom Conselho, a terra do Pedro de Lara, para ganhar vida na grande cidade. Veio ser militar, depois bombeiro e trouxe muitos valores para mim, como ser humano, uma pessoa humilde que vem tentar ganhar vida. E ele me dizia, escuta as pessoas, fale com o coração, não fale muito para... Quando a gente fala muito, coloca muita porcaria para fora e, de alguma forma, tente fazer o bem. Se não conseguir, não faça o mal. Então, traz esses valores para cá. E a venda direta é feita disso. Poxa, se é. A gente transforma vida todos os dias. Eu ainda falo, a gente transforma como se eu ainda tivesse, mas ainda me sinto... Mas não porque sai nunca, né, Arnoldo? Tem uma trajetória fantástica aí. Não sai. Bom, dentro desse período de Natura, eu sou de São Paulo, comecei aqui, depois eu fui para o Rio de Janeiro, novo modelo comercial, sempre focado na área comercial, nas vendas, capacitação, treinamento, e depois me convidaram para ir para Buenos Aires. A gente remodelou, tinha uma Natura que já tinha iniciado lá. Depois disso, fui convidado para ir para o México, depois de 6 anos. E lá começamos do zero, uma empresa que foi fantástico, maravilhoso, levar crenças, valores, cultura, levar a nossa experiência e o produto, né? Tudo começa com o produto. Essa foi a minha trajetória, voltei para o Brasil, fiquei mais 6 anos agora, 7 anos, depois de 2016, e agora estou vivendo uma nova vida de empreendedor, tentando levar para as pessoas o meu conhecimento. Que às vezes eu falo assim, putz, será que eu tenho algum conhecimento mesmo para levar? E às vezes a gente fica meio retraído, né? E quando a gente recebe o teu convite, fala, eu acho que eu tenho alguma coisa para contar aqui. Então, tomara eu possa atender que humilde. Essa necessidade aí. E de poder levar os nossos aprendizados, que eu acho que é o mais lindo, entregar para o planeta o que a gente recebeu. Muito bom. Obrigado pelo convite. O agradecimento é meu. E como eu assisti uma live do Arnaud se conectando com o pessoal do México, então também eu vou retribuir. Eles tentaram incluir o Brasil na conversa. Entonces, nosotros creemos que tú es bienvenido y nosotros vamos aquí a charlar, vamos como también
traer un poco de estrategia y un poco de amistad. Muy bien. Buenísimo. Buenísimo. La gente de México, más recién que tuvimos ahí. Bueno, y Argentina también que hemos platicado. Bueno, estuve en Perú un poco de eso también, participando de varios momentos. Los latinos, queridos, bueno, e aprendi muito com vocês. Muitas graças. Um prazer estar aqui. Que demais. Nós estamos internacional. Tamo bom nisso, né? Então, Arnaud, olha, tem muita coisa pra gente poder apresentar para quem está nos assistindo, que seja interesse da pessoa. E eu acho que o mais interessante disso tudo, muita coisa vivida na pele, né? Correto. Isso. Então, eu trouxe aqui uma colinha pra gente se falar, porém, mais do que a colinha, eu acho que ilustrar com experiências que a gente tenha vivido mesmo pode ter um valor muito grande para quem está nos assistindo. Então, fique à vontade para charlar, para platicar. E eu queria perguntar uma primeira coisa, o que você acha nessa jornada, agora até Arnaud, até sem o crachá de algumas empresas e alguns países que você tenha trazido, o que você acha que foi a pedra filosofal, o ponto principal, nem tá na cola, mas eu acho importante, para você, Arnaud, qual foi o mais importante dessa carreira longeva e que você fala assim, que bom que eu entrei na venda direta e que eu não fui para um outro caminho, porque eu não fui trabalhar em outra atividade. Você fala assim, eu fiz a escolha perfeita para o meu tamanho. Muito bom. A gente faz e não percebe, né? Eu precisava trabalhar e pagar meu estudo. Naquele momento fiz economia, que foi o que eu podia fazer e que de alguma forma eu fazia uma administração ou fazia economia, então eu escolhi economia para não ser mais um. E, na realidade, uma universidade dá uma base tremenda e a gente tem dificuldades de entender o que é. E quando você entra na venda direta, você começa a lidar com gente, com pessoas. E aí, uma das coisas que eu tenho muita dificuldade de fazer as coisas sozinho. Então, eu sempre precisei, de alguma forma, me conectar com gente. Então, essa pedra fundamental é relacionamento. E que você não aprende na faculdade, você não aprende... Claro, você traz alguma coisa de berço, que é um pouco do que eu dizia do meu pai, da minha mãe, mas você tem que estar aberto e se desenvolver. Acho que a gente precisa colocar escuta nessa história, gostar de gente, porque se você vem para a venda direta e não gosta de gente e você acha que você é o dono da verdade, você não vai ter sucesso. Você que já está e não está tendo sucesso, vê se não tem um pouco disso. E você que vai entrar e quer vir para a venda direta, este mundo maravilhoso que, inclusive, o mundo vai para aí. Eu não tenho dúvida dessa história, só vai aumentar, né? Tá chegando um montão de coisas aí, né, Marcelo? A multicanalidade. Bom, a gente tem... A pandemia acelerou esse processo de a gente entrar no mundo digital. Lá atrás a gente já queria, mas as pessoas estavam muito reticentes de poder entrar e fazer a venda através do computador. Mas a relação, ela não vai deixar de existir. Então, eu acho que o fundamental foi... E eu sempre gostei de a gente olhar no olho, falar com transparência e dizer a verdade e bons feedbacks. Então, às vezes a gente sabe que a outra pessoa, o teu gestor ou o teu colaborador está fazendo alguma coisa errada, você não quer dizer. E tem uma coisa que eu aprendi é fazer gestão de conflitos. E a gestão de conflitos significa que você está com vontade de fazer com que a outra pessoa seja uma pessoa de sucesso, seja uma pessoa que evolua, e ela não vai conseguir fazer isso se ela não souber, se você não disser para ela. Então, o feedback é uma coisa importante. Gosto de pessoas, sou apaixonado pela vida e sou muito focado em trazer resultados. Resultado é uma coisa importante. A empresa me contrata para trazer resultados. Então, se eu tenho o perfil, que é uma outra coisa importante, né, de ter as pessoas adequadas, porque também não adianta a gente insistir com pessoas que não vão seguir o que você espera delas. E a gente, às vezes, contrata pessoas equivocadamente, faz parte da vida, a gente não acerta tudo. Então, tenha uma boa equipe, goste de gente. Você que vem para a venda direta, você que já está na venda direta,
abra a escuta, entenda o outro e as suas dificuldades e entenda suas necessidades. E essa pessoa tem que estar... eu sempre digo que, entrei numa empresa de venda direta para trabalhar. Você sabe quais são as suas... quais são o seu propósito? Claro, porque o produto, Marcela, mais ou menos... por que eu vou comprar um produto da empresa A e não da B? Pelo propósito, pelas crenças, pelos valores que tem por detrás. Antes isso não era importante, né? Antes existia um shampoo e depois vieram mais milhões de shampoos. E por que eu vou continuar comprando primeiro? E as grandes empresas aprenderam que é importante você ter um valor agregado nesse produto. Mas isto a gente já encontra no mercado. E como é que você faz para levar este produto para frente? Então, essa pedra fundamental é relação pura, muita transparência, ter uma equipe azeitada, adequada. E eu gosto muito de lidar as coisas com bastante humor. Ou seja, é duro já a nossa vida, né? A gente... eu sempre digo para as pessoas que se ela domingo... Faz muito tempo que eu não vejo Fantástico, mas vi bastante. Quando me dava dor no estômago para ir trabalhar na segunda, quando eu estava vendo Fantástico, eu falei, estou no lugar errado. Perfeito. E o que eu acho que precisa é você estar no lugar certo. Então, você escolheu essa bandeira, tremule essa bandeira para todo mundo. E eu também digo que a gente sempre olha a grama do vizinho, né? A grama do vizinho sempre é melhor que a... Então, para a gente tremular essa bandeira, a gente precisa, de alguma forma, também dar feedback para o gestor, que é o que eu falava. Então, são duas mãos, né? São duas vias, de vai e volta, para cima, para baixo e para os lados. E também para os pares. Então, ter uma equipe azeitada, conectada com o propósito, com as crenças, com os valores e com a estratégia. A partir de aí, você sai a busca e a caça de pessoas que se conectem com esta coisa que você acredita. Porque no final o que a gente quer é dar uma condição de melhora econômica, financeira para as pessoas, que a gente precisa de dinheiro, a gente vive num mundo capitalista e selvagem e a gente precisa sobreviver. Mas a gente também entende que não só isso é importante na vida, né? Porque o dinheiro ele é uma consequência de várias coisas. Então você está no domingo à noite vendo Fantástico e fala, eu vou lá trabalhar e melhorar esse meu resultado e vou ter uma boa conversa com aquela pessoa que não está indo bem para ver como que eu ajudo. Então você está se doando para o resultado, para alguém ganhar dinheiro, para pagar o estudo dos seus filhos, para que essas pessoas possam fazer uma viagem, para que possam comprar um carro e uma casa. E é isso que é a venda direta. Quando a gente fala de propósito, a própria venda direta, por si só, traz um grande propósito que é ajudar pessoas. Aquela senhora, dona de casa, que está lá cuidando dos seus filhos, do marido. O marido foi embora, se divorciou, ele faleceu, ele já não está mais. E os filhos foram embora e ela fica sozinha. Ela não teve a oportunidade de estudar. E aí ela começa a vender um produto da venda direta, qualquer que seja, oferecer um serviço. E ela se descobre, ela é uma pedra bruta. E quando a gente percebe que a gente pode ajudar essa pessoa a lapidá-la e ela se transformar, daqui a pouco ela se vê como uma líder de uma equipe. Daqui a pouco ela entra numa empresa, ela vai ser uma empreendedora, vai ter a sua equipe. E aí ela vai se encontrar com uma coisa que ela não se encontrou lá atrás, porque a tarefa dela, a dedicação dela e o propósito dela era a família. E a partir de aí, ela encontra um novo caminho para ela trilhar, para se desenvolver, para continuar tendo uma boa autoestima, para continuar tendo ingressos financeiros, para que os filhos vivam a vida, o marido viva, e para que ela seja uma pessoa feliz e o que produza. E aí ela, com este exemplo, vai tocar a vida de outras pessoas e essa espiral positiva continua vivendo dentro da venda direta. Eu não paro de falar, você me corta aí, Marcelo. Eu tô aqui até pensando, o que você falou conecta muito com dar oportunidade para quem não teria oportunidade em outro mercado, eu acho isso valioso.
E me veio uma história real à cabeça. Eu adoro contar essas histórias que elas criam uma conexão muito verdadeira. Eu tive, num determinado momento de gerente de vendas, eu tinha uma pessoa em São Bernardo que ela era uma pessoa muito reprimida, era uma pessoa de uns 55 anos, muito reprimida pelo marido. Ela era muito simples, com pouco estudo. E ela, inclusive, tinha um problema de gagueira. Então, ela vem à minha cabeça contando, eu fiz essa viagem até lá. E ela foi para uma reunião e ela falava assim: Marcela, o meu marido falou que eu não vou dar certo nisso. Porque eu sou gaga, as pessoas não vão prestar atenção em mim. E foi acontecendo um movimento de verdade na inclusão dela, tá? Foi verdadeira a inclusão dela. E ela começou a se destacar. Ela chegou a ser a 6ª melhor da minha equipe, num grau de gagueira muito mais controlado. E aí ela tinha uma habilidade, ela vendia, né, os produtos, mas ela tinha uma habilidade também culinária. Toda vez que tinha algum evento e alguém tinha que levar um pratinho, ela levava a empadinha. A gente acabou virando fã e empoderando ela da capacidade de também vender empadinha. Resumo da ópera. Ela se sentiu potente, teve um movimento até de dar um checkmate no caboclo lá que esculhambava ela, falava assim: não, você não vai dar certo em nada. Tinha a própria renda, que esse é um fator muito importante para quem trabalha pensando em ter canais como é o da venda direta. Você proporciona a independência, a liberdade financeira para pessoas, e isso é muito potente. Então, essa pessoa conseguiu fazer a escolha de continuar num casamento perigoso, inclusive que ele era uma pessoa violenta, ou não. Ela tinha o poder de decisão porque ela se empoderou, ela foi incluída, ela foi aceita, diminuiu até a gagueira e foi uma pessoa próspera nas vendas de empadinha e de produtos cosméticos. Mas o mais importante, que eu acho que isso é incrível, direito de escolha. É isso. Né? Ela teve direito de escolha. Então, quando você foi falando, me foi vindo a história dessa pessoa de São Bernardo. Vem várias pessoas na mente, né? Eu lembro uma senhora que andava de as havaianas já para soltar as tiras e sem dentes, né? E a venda direta proporciona esse empoderamento feminino no mundo machista que a gente vive ainda e que eu aprendi. Eu tenho 3 irmãs, né? Agora uma filha, esposa, mãe, e sempre tive mulheres para me contarem um montão de coisas. Como eu sempre abri a escuta, que é aquilo que a minha mãe me ensinou desde o primeiro dia, então elas me davam bons feedbacks e eu aprendi muito. Então a gente precisa ser humilde. E vocês, mulheres, têm uma força fantástica. Se nós, homens, não percebemos isso ainda, tratem de perceber, querido. Eu já percebi e tenho aprendido muito. Agora, esse empoderamento da mulher é uma coisa muito importante. E a gente vê um empoderamento diferente em cada país que eu vivi, em graus diferentes. No Brasil, eu diria até que está bastante bem avançado. E esta mulher, olha que coisa linda, os medos que ela tinha, porque o marido a tolia, né? Não, pressão. Você não vai servir para nada. E é assim, é esse machismo. Então, mulheres, ajudem as outras mulheres a entender isso. E homens que entendam que isso só vai transformar. E a gente precisa de um mundo melhor, né, Marcela? Isso aí. Estamos vivendo cada coisa. A gente aprendeu isso na empresa que a gente teve, mas a gente aprendeu em casa e eu acho que a gente precisa expressar isso. E a gente precisa convidar as pessoas para que transformem, façam o mundo melhor. Através do econômico. Porque sem dinheiro não dá para fazer nada, né? Mundo econômico, através do social, através do ambiental. E aí, esse é o famoso triple bottom line que a gente aprendeu lá também. A gente não esquece, a gente insere isso. E é interessante como a gente traz isso para a venda direta no dia a dia. E a gente precisa ser grandes... ensinar as pessoas que isto é bom, que é necessário, e não tem empresa de venda direta mais que vai existir ou sobreviver ou perpetuar se não tiver um olhar de integralidade, não só no olhar de ganhar dinheiro. Mas teve um ponto que você trouxe também, que eu acho bacana a gente ter
um perfil dessa mulher que foi incluída, mas a gente tem um perfil hoje também muito real, principalmente em modelos de negócio mais multinível, que são pessoas com essência empreendedora, e aí incluiu muito um perfil masculino, incluiu muito um perfil jovem, que pensa não só na venda do produto em si, na transação, mas pensam em crescer suas redes de relação também. Então a venda direta, eu acho que ela está trazendo um caminho muito bacana de inclusão de tribos. É permissível você ter objetivos até... Eu mesma, quando comecei, que foi para pagar minha faculdade de arquitetura, eu era uma estudante de 17 anos, nem podia fazer cadastro na época, vendia com uma amiga para depois me cadastrar. E eu era uma sonhadora de montar a minha metodologia de trabalho como uma consultora, mas na época o meu irmão olhava outros produtos, olhava a Amway, olhava outros produtos que eram do marketing multinível e ele acreditava que era um modelo saudável para ele. E tá tudo certo, né? É isso. A venda direta eu acho que tem essa coisa da oportunidade e das escolhas que tanto o empresário pode fazer para movimentar a empresa dele, quanto o empreendedor que quer representar uma marca pode também fazer suas escolhas. Da diversidade, né? Nossa, coisa mais linda. Bom, nós tivemos a vida toda sempre a mulher à frente da venda direta e da venda de catálogos. E aí a gente começou a ver homens participando disso. E essa diversidade é muito legal porque traz um pensamento masculino para um mundo muito feminino, né? E porque o homem tem que saber vender batom e maquiagem. E tem um olhar diferente para esta venda. E é muito legal quando essas coisas se juntam, se conectam e fica muito gostoso. E pensando também em outros segmentos, que é super importante a gente ter outros segmentos contemplados pelo modelo da venda direta, você tem ao contrário, por exemplo, uma área que é muito masculina, que é a área da saúde, dos propagandistas, atuando na venda direta, a área do... a gente tem até o mundo agro, né, agora com a venda direta, e é um mundo mais masculino. Então, de novo, aí eu acho que tem até uma lição de casa bacana, pensando no modelo que um empreendedor, que um empresário olhando a venda direta, que é um modelo importante dele saber quem é a persona que vai consumir o produto dele, ele construir quem é a persona, até para a comunicação dele e tudo mais, e quem é a persona que acessa esse perfil de compra e que pode ser a força de vendas dele. Claro. Porque eu tenho uma consultoria de formação de força de vendas e muitas vezes tem esse pequeno detalhe. O empresário, ele desenha o público-alvo dele, a persona dele, e acha que o revendedor dele tem que ser este público, né? Então eu vou falar de um exemplo. Era um produto premium para classe A. E quem montou o negócio queria que a força de vendas dele também fosse uma classe A premium. E eu falava, vamos desenhar esta pessoa que acessa a classe A. Não necessariamente ela tem que estar inserida nela. E fez toda a diferença no desenho do modelo para esse empresário. Escolhe o target que você quer atuar e quem acessa... do seu produto. E quem acessa não necessariamente tem que ter o mesmo target, né? E eu lembro que uma época que eu trabalhei no Rio... muitas, a gente chama de assistente do lar, a gente chamava de empregada doméstica, vendia muita gente. E ela morava no que a gente chamava de favela, que hoje chamamos de comunidade, e ela vendia muito, a gente não entendia por quê. Porque ela acessava o público daquele produto mais caro. Claro, as empresas aprenderam a democratizar mais, não só o canal, quem acessa e a própria força de vendas, mas... também produtos para chegar em mais clientes. Então, essa democratização dos produtos também ajudou bastante. Mas se você não tiver a escolha e uma estratégia bem armada, quem é que acessa e para quem eu levo o produto, vai dar choque até você aprender sozinho e vai doer bastante, né? É isso. E aí, dentro dessa jornada de tantos anos, Arnaud, o que você acha que das transformações que a venda direta teve, até a gente acabou de falar do perfil e tudo mais, quais são as que não podem faltar para quem está nos assistindo e falar assim, motivo de êxito para o meu negócio, se eu estiver montando, se eu estiver expandindo em canais,
não pode faltar porque é exitoso e você viveu na pele? Bom, quando a gente começou no México do zero para levar uma Natura lá, a Natura não era conhecida, era pequenininha. Então, eu acho que são algumas coisas, né? Primeiro, ter em claro qual é a estratégia que você quer trilhar. E também saber que você vai brigar com o cachorro grande. Porque senão você não diferencia na tua estratégia o teu produto ou a tua atuação ou as pessoas que você vai trazer como perfil. Então, precisa ter muito em claro qual é o mercado que você está entrando, precisa ter muito em claro qual é a estratégia que você vai trilhar e que dificuldades você vai encontrar. Normalmente, eu vou trazer um exemplo, Marcela. Quando eu fiz pós-graduação, um professor me disse assim: as pessoas guardam dinheiro, trabalham numa empresa, não importa a área, aí elas vão montar um negócio delas. Só que ela não sabe fazer um bom plano de negócios. E o que acontece? Ela pega todo o dinheiro que ela guardou, coloca lá e não terminou o ano, o dinheiro foi, ainda precisa o triplo de dinheiro. Tem um bom plano de negócio, é importante, se você vai começar. Quem já está trilhando por descobrir se tem algumas coisas para modificar. Agora, seja fiel à tua estratégia, porque às vezes a gente acha que está fazendo as coisas erradas. E não, você precisa ser fiel. Tem que ter qual é o teu diferencial. Por que o cliente não vai comprar da empresa A ou B ou C, que é gigante, que é esse cachorro que morde forte e que tem muito dinheiro para investir e que não vai deixar você entrar? Então, quais são os diferenciais que você precisa ter, né? E aí, atrair pessoas que se conectem com essa tua bandeira que traz todas essas crenças, valores, essa essência e esse diferencial de produto. E a partir daí, vai para a briga, porque de manhã, de tarde, de noite, vocês vão ter que contar essa história. E tem que ser coerente, né? Agora, quem vai dar a cara, não pode ter dúvida. A força de vendas, quem está na frente, ou qual é o canal que você vai escolher, ele é importante. Claro que hoje a gente vive num novo mundo, né? A multicanalidade chegou, a gente está aí... você tem o e-commerce direto, compra direto da empresa, o e-commerce agora das revendedoras ou da consultora. Então, são outras formas de ajudar que a tua estratégia se fortaleça. E você falou aí da persona, né? Cada vez mais a venda direta vai para um futuro de personificar para quem eu vou vender. E quem está neste meio do caminho precisa entender muito bem isso. Não é só estar na estratégia, é exercitar, é viver e ter no sangue qual é a escolha das pessoas que eu preciso ir buscar. E aí vem um montão de outras ferramentas importantes também para ajudar essa pessoa a identificar isso, né? Agora, entender quem é essa persona também é parte dessa estratégia. E a gente precisa estar se atualizando sempre. Então, o que está acontecendo de novo no mercado, né? Está muito rápido tudo que está acontecendo. Eu estava ontem lembrando o que acontecia em 2018, há 5 anos atrás. Será que as pessoas tinham tantas páginas na internet para oferecer os produtos? Será que a gente tinha tanta gente querendo entrar, fazer a venda através do mundo digital? A gente queria tete a tete, olhar, fazer a demonstração do produto, né? Deixar a revista, nas revistas voadoras, que a gente fala, os catálogos voadores, né? Que também continuam sendo importante. É parte de um negócio, porque se eu tenho uma marca muito conhecida, eu deixo a revista, essa pessoa que conhece essa marca já sabe o que pedir. Claro, a estratégia aí é aumentar a venda para essa pessoa, então precisa de alguém, algum interlocutor, e como eu chego de outra forma com essa pessoa. Mas, de qualquer modo, hoje, esse novo mundo que nós estamos vivendo está muito rápido. Em 2018, e não existia em quantidade de pessoas que queriam vender através do mundo digital.
e hoje já é uma realidade esse novo mundo que a gente está vivendo. Então, este mundo só vai acelerar. A personificação do cliente e de quem está intermediando será cada vez mais importante. E o que eu acho que a gente está fazendo também, Marcela, é vivendo num mundo onde seremos todos prestadores de serviço, seremos todos consultores, seremos todos menos colaboradores e funcionários da empresa. Porque cada vez está mais caro você ter uma pessoa, né, como colaborador da empresa. E a prestação de serviços e você ser dono do seu negócio te dá um monte de flexibilidades. Eu estou vivendo esse mundo agora, né? Que é um mundo, eu poderia dizer, agora estou na venda direta do outro lado, né? Só que eu estou trazendo conhecimento, né? Trazendo um pouco de capacitação e história vivida, mas ele é tão gostoso quanto antes eu estava lá. Então, tem uma história legal para você que está no negócio, de contar para as pessoas que o empreendedorismo, ser uma consultora e um consultor, não é só ajudar na faculdade, que nem você falou, é viver disso. Lá no México, na Natura, o número 1 era um sul-africano, homem. Estamos falando de diversidade, né? Isso. E num país que não era dele. E por que essa pessoa conseguia? Era o número 1. Ele depois voltou para o seu país, pessoa linda, maravilhosa, mal falava o espanhol, mas ele saía de manhã para vender os produtos dele e ele falava com tanta paixão daquilo. E ele estava de manhã, de tarde e de noite, fiel ao que ele acreditava. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente tem que ter para dentro da empresa. Seja você um empreendedor, seja você dono da tua empresa, conecte-se com pessoas que tragam essa aceitação do que você vai oferecer, seja no produto e seja nas crenças, e utilize ferramentas atuais, né? Então é sempre bom trazer pessoas como a Marcela para te ajudar a ganhar tempo. Eu vou contar uma historinha. Tem um filho de dois filhos, 2 irmãos, de uma ex-colaboradora da Natura lá do Rio de Janeiro. Caiu no colo deles um produto que vem da Suíça. Eu vou abrir venda direta. Eu falei, tá bom, legal. Então, cuidado com os cachorros bravos que você vai brigar. Qual é a estratégia que você vai utilizar? E utilize-se de pessoas que saibam fazer essa coisa acelerar para você. Porque senão a gente não vai ter tempo para fazer tudo. E isso, já vou te devolver a palavra, mas super importante isso que você está falando, porque, inclusive, se você não faz a estratégia e não traz para perto de você pessoas que vão ajudar a executar isso, não chega na ponta. É verdade. Não, e aí eu ia só terminar. Eu lembro que em um determinado momento na Natura começaram a vir os terceiros. Aí eu falei, nossa, estão contratando pessoas. Claro, qual é o seu core? Qual é o que é que você faz, né? É a mesma coisa que você abrir uma empresa de venda direta e ser o transportador, só para dar um exemplo básico. E ainda tem que contratar pessoa para limpeza, aí tem que contratar pessoa para construir o prédio. Não, o teu negócio é outro. Então eu acho que isso é muito importante. E só para terminar, que eu acho que me perdi lá, o meu professor da pós-graduação, ele dizia o seguinte: você, se não tiver uma boa estratégia, você vai colocar todo o seu dinheiro num negócio mal planejado, mal estruturado, vai ficar sem dinheiro, a tua mulher vai te deixar e você vai ter um problema no coração e vai ter um infarto e vai logo deste mundo. Então ele é tão importante quanto você desenhar o que você quer, e o plano de negócio tem que estar muito bem fortalecido e desenhado. Traga pessoas experientes para o seu negócio, para que você ganhe tempo, que faça essa roda. A curva de aprendizado. Porque já viveram, né? Para que eu tenho que aprender tudo sozinho? E seja muito feliz, mas firme e forte, né? No propósito e no negócio. E eu acho importante também uma coisa que você comentou, Arnaud. Pode ser que eu não tenha todas as competências, porque no empreendedorismo, eu falo sobre empreendedorismo depois que eu saí da Natura, que a gente aprende na porrada, né? Às vezes você não tem todas as competências que você precisa para tocar o negócio. Então, primeiro de tudo, busque
estar próximo da rede, daquela informação, para você ver até quais são os gaps que você tem, que pessoas que você tem que trazer para perto de você, porque pode ser realmente que você não tenha uma habilidade, põe pessoas para perto de você, porque o importante é, eu tenho que ser permeável no meu propósito, em tudo isso que eu construí, e no meu produto, e tudo que eu quero levar, mas tem que permear a comunicação até chegar na ponta, senão eu perco. Porque é muito comum, importante, é muito comum a gente ter no meio do caminho pessoas da operação. E a pessoa da operação pode ser que ela fique na operação e ela não tem esse brilho nos olhos. Então, como você, empresário, está olhando tudo isso, chega perto, traz pessoas que complementem a tua competência e flua na comunicação, porque ela tem que chegar lá na ponta, a ponto de ser o produto estar na mão de alguém que vai despertar o desejo de alguém. Isso. A estratégia de marketing é despertar esse desejo, e porque você está brigando com um cachorro grande. Esse mesmo professor falou, inclusive, você é muito bom em finanças, porque você passou a vida sendo financeiro. E quando você montar o seu negócio, você vai ter um olhar muito de finanças e não comercial. Você precisa se cerque de pessoas que te complementem. Perfeito. A Natura cresceu assim, né? Dos 3 donos. Então vivemos aí, aprendemos isso lá também. Porque quando existe essa simbiose, você vai acelerar o teu processo de crescimento, de correção. Acerque-se de pessoas porque outro dia estava um ex-chefe falando, não, que eu montei meu negócio, ele está nos Estados Unidos, que era para cabeleireiro, cosmético. E aí, depois de um tempo, as coisas foram caminhando. Ele é um sócio. Ele contrataram um CEO. E aí, só que eles estavam dentro da empresa e não deixavam o CEO trabalhar. Então, também confie nas pessoas que você está trazendo e deleguem, porque senão você só vai complicar a sua vida. Então, e a gente tem, às vezes, esse costume, na venda direta a gente vê muito as pessoas intermediárias fazendo pela consultora, pela revendedora. Não, você tem que desenvolver as pessoas para que elas sejam autônomas, donas do próprio negócio. Senão, o que vai acontecer? No dia que você não tiver, ela não vai te passar um pedido. E aí, ela não vai ganhar dinheiro, e aí ela vai se desmotivar, e aí ela vai sair do negócio. Então, a capacitação é uma coisa importantíssima para isso. E tem que colocar tempo e dedicação para essa história. Agora, a gente deu uma volta, mas não falou que muito desse conteúdo, dessa experiência, desse poder de discernir ações que foram exitosas e ações que não foram exitosas, porque na nossa carreira também teve muita coisa que foi casca grossa e fez a gente falar devia ter feito diferente. Nosso querido Arnaud vai lançar um livro onde ele conta um pouquinho as duas faces, né? As duas caras desse mundo, desse universo da venda direta. Então, ele embalou um pouco dessa comunicação e que eu acho super importante compartilhar com vocês em primeiríssima mão essa iniciativa de compartilhar o que você viveu. Então, Arnaud, conta em primeiríssima mão do seu livro. Obrigado pela oportunidade. Gente, bom, 8 anos no total no México e uma pessoa, um grande amigo, Hans Werner, que é o diretor-geral da empresa lá na Natura hoje, falou assim, você está deixando a Natura e eu tenho um projeto aqui, você não quer escrever um livro comigo? Eu falei, bom, quem sou eu para escrever um livro? Nunca pensei nisso, e menos em espanhol. Mas, tá aqui o livro, em espanhol, lancei no dia 7 de março no México, As Duas Caras do Universo da Venda Direta. E o que o livro traz? O livro traz o olhar do mundo corporativo e o olhar do empreendedor. E que às vezes eles estão muito separados. Bom, eu estou mostrando aqui uma mexicana que fez essa obra de arte, tentando trazer as duas caras. E as duas caras falam exatamente desse mundo corporativo e como as pessoas se dedicam para os empreendedores, para os consultores, para as consultoras, e às vezes são pessoas que não são reconhecidas e, ao contrário, às vezes até são pessoas que são massacradas lá no dia a dia. Então, marginalizados. A gente quis, de alguma forma, trazer esses dois mundos, né?
e também trazer um pouco das nossas experiências. Está em espanhol, estou trabalhando para traduzir o livro para cá, então obrigado por você ter dado a oportunidade de eu contar que logo estou trazendo para o português. Vai ter o Brasileirinho aqui, e esse é teu, já com a minha dedicatória. Aqui está o meu escritor aqui, o Hans, e aqui no final estou eu, onde está a minha dedicatória para você. Obrigado pela oportunidade. Vivências, aprendizados para o êxito do empreendedor junto ao colaborador corporativo. É um pouco dessa história, e aqui está o seu. Eu estou muito feliz em ganhar o meu exemplar e acho de verdade que o mercado merecia uma obra dessa, falada por alguém que viveu grandes experiências. Então, muito legal. Vou ler com carinho, e você que está assistindo aí vai ficar com vontade de ter o seu em português logo, né? Bom, depois eu vou passar aí com detalhe para você, mas eu quero fazer o lançamento aqui no Brasil para que as pessoas possam se conectar. Estive ontem falando com o pessoal do México, você comentava, falando um pouco do livro, contando um pouco da história, e também fazendo um pouco de marketing, publicidade do livro, né? Porque senão as pessoas não sabem, são tanta gente escrevendo hoje em dia. E, na verdade, eu sou muito agradecido ao Hans por esse convite, e eu, com o meu medo, falei, será que eu faço isso? Estou apaixonado pelo que eu fiz, e que esta é uma forma, Marcela, de deixar o que a gente viveu, né, escrito. Mas também eu tenho tentado, de alguma forma, conversar com as pessoas que já leram, e isso é um outro projeto que eu estou trilhando agora, para que elas contem o que elas acharam, o que não foi legal, o que foi bom, e que elas possam também trazer suas experiências, que a gente fica com mais experiência para todo mundo. Então, isso está sendo um presente, depois que eu deixei a empresa, e que caiu no colo. Então, eu trabalhei 33 anos numa empresa, falei, e agora? Acabou o mundo, o que eu vou fazer? Então, também para você que está entrando no mundo do empreendedorismo, fique atento, conectado, abra a escuta, conte o que você gostaria, conte o que você fez e se conecte com as pessoas, porque as coisas vão acontecer na tua vida. Então, tem muita coisa para fazer. Nós ainda estamos com uma economia muito retraída no nosso país. Quando a gente vê o consumismo no México e nos Estados Unidos, não vou nem falar Japão e Europa, a venda direta só tem a crescer porque a economia melhorando, crescendo a mais de 5%, e eu acredito de verdade que a gente vai chegar, e não vou falar aqui de política, nem em que momento isso vai acontecer, porque eu já tenho 62 anos, e eu tenho visto muito sobe e baixa, né? Isso. Mas eu acredito que de verdade nós seremos um celeiro do futuro para o mundo. A gente já está vendo isso no agronegócio. E aí, porque quando se começa a fazer as coisas sérias, as coisas vão melhorando. E cada vez mais a gente vai ter menos emprego, e cada vez mais a gente vai ter mais gente na venda direta. Então, vai se preparando, porque é muito bom. E pega a Marcela para ajudar na equipe de vendas, que ela tem muito conhecimento para isso. Muito bom. E se você quer saber mais sobre a venda direta, do estratégico até a implementação, a execução de um plano, aproveite e faça o download do seu guia Domine a Arte da Venda Direta. É um e-book que eu preparei para você que quer saber mais sobre esse segmento e ter mais informação por quem faz e fez a venda direta. Então, baixe agora o seu e-book, Domine a Arte da Venda Direta. Arnaud, a gente está indo para as partes finais, mas me veio uma frase muito forte, né? Einstein fala que nada acontece enquanto não houver movimento. E aí eu deixo a minha, né? Nada acontece no empreendedorismo se não tiver vendas. Então, bora vender. É isso aí. E para a gente encerrar com dor no coração, porque eu queria mais, né? Eu queria que você dissesse... Vou ler seu livro com carinho, mas dissesse, se no livro ou na sua crença tem um espacinho guardado para um futuro da venda direta, com transformação em cada um dos revendedores e empreendedores da sua própria carreira, com a sua própria renda. Conta então, como é que você vê esse futuro do empreendedorismo para cada um dos revendedores? Eu acho, bom, um pouco do que eu fui falando no meio da nossa conversa, mas resumindo,
ela não vai acabar como várias pessoas pensam, porque assim, não, porque agora é tudo internet, é o e-commerce e é não sei o quê. Essas coisas se complementam e são ferramentas adicionais. A gente tem ciclos, e a gente está vivendo um ciclo de um pouco de distanciamento. Eu vejo isso no meu filho de 20 anos, a minha filha de 24, a internet, nós com os nossos celulares na mão. Mas a gente ainda precisa ter o tete-a-tete, o olho no olho, porque isso é gostoso, isso faz parte do ser humano, né? Nossa concepção é, tem que fazer exercício, faça o exercício, porque tem uma coisa importante, eu não falei, mas depois só abrir um parênteses, a gente também precisa estar bem com a gente. Então, esse equilíbrio emocional e estar bem de corpo te ajuda a pensar melhor também. Mas eu acho que o futuro da venda direta está acelerado, vai ser cada vez mais. Tem uma parcela importante do digital. Ele e já será realidade. Nós somos da época do fax. Nós somos na época daquele formulário verde e branco. Formulário verde e branco, fax, malote, essas coisas. E depois passar pedido pela área de atendimento, pelo famoso serviço de atendimento ao consumidor. E hoje as pessoas, daqui a pouco, estão pensando e o pedido está entrando. Mas alguém precisa conectar essas pessoas com essas ideias, com esses ideais, com esses propósitos. Eu acredito muito que a gente vai precisar de pessoas que transformem vidas, como a gente estava falando daquela senhorinha, que você deu exemplo, eu dei outro. E quem é que chega nela? Não é a máquina que vai chegar. Para mim, o futuro da venda direta, ele é crescente, porque cada vez tem menos emprego, que eu acabei de dizer, e ele é importante porque relação vai ajudar com que as pessoas se conectem e compreendam o que está por detrás desse produto, né? E esse produto tem muito a dizer, tem um valor agregado fantástico. Eu posso entrar lá, ler e entender, mas quando alguém conta para mim é muito mais gostoso. Eu acho que esse é um pouco do mundo da venda direta. E nós vamos vender tudo na venda direta, até avião. Eu acho que eu acho que já estão vendendo avião na venda direta, mas é um espaço muito pequenininho, né? Não, e pode ser até que ele comece pela indicação de alguém, ele comece por alguém que faz uma influência verdadeira, e qual é o produto que vem por trás? Depois a gente vê, né? Mas esse é o caminho. Arnaud Araújo, as duas caras do universo da venda direta. Os 40 e tantos anos de venda direta hoje se materializam nesse DiretaCast com muita, acho que muito orgulho de você ter aceitado o meu convite e também muito gostoso saber que a gente transformou a vida de algumas pessoas e que ainda transformaremos mais. Esse é o mais gostoso de tudo. Né? A minha última palestra no México, a senhora me encontrou no corredor. Arnaud, que bom te ver. Você me falou tal coisa, tal dia, e a minha vida mudou. Eu falei, eu nem lembro disso, gente. E é verdade, a gente faz isso todos os dias. O poder que a gente tem, ele é deste tamanho. Vamos construir um mundo melhor? Bora! Vamos construir pessoas mais conectadas com o bem, com a paz. E quando a gente faz tudo com amor, é muito mais gostoso. E eu que agradeço, é uma honra, um orgulho. Lindo ver você aí com esse teu novo projeto fantástico. Conte comigo sempre. Amém. Uma delícia estar aqui. Já acabou? Não sei! Sucesso para você. Para você que está nesse negócio, para você que quer entrar nesse negócio, acredite. Faça um bom planejamento. Conecte-se com boas pessoas. O produto, tem um monte de gente que faz, mas o que ele vai trazer? Qual é o valor agregado que tem por detrás dele? E você é transformador de pessoas, você é transformador desse planeta que a gente vive. Então, está nas suas mãos. E se conecte com pessoas que te ajudarão. Não centralize as coisas e confie no que está do seu lado. Seja muito feliz. Saúde e paz. Amém. Eu adoro aquela frase, né? Construa pontes e não muros, né? É verdade. E eu agradeço a gente ter construído a ponte, continuar construindo essa ponte. E vou pedir aqui, Arnaud, para você deixar os seus contatos, para você falar quando é que mais ou menos é o projeto de lançamento do livro no Brasil. Eu não sei quando é que o empreendedor vai assistir, o nosso público vai assistir o nosso episódio, mas queria que você deixasse aqui então os contatos e quem quiser brilhar os olhos com a venda direta, como é que te acha? Tá bom. Arnaud Araújo no Instagram,
Arnaud Araújo no Facebook, ou seja... LinkedIn, tudo. LinkedIn, tudo. 11 975 595393, não tem problema de que alguém me mande mensagem. arnaudcorreia@gmail.com. E hoje em dia não tem mais como não achar as pessoas. Se eles quiserem, estou à disposição e vai ser muito legal poder ajudá-los, ter uma conversa. Quando eu vou lançar o livro, mais ou menos daqui uns 3 meses, já estou encontrando uma pessoa que traduza, já estou com todos os direitos para fazê-lo aqui, e na busca de uma editora. Então, estou imaginando que não sei quando eles vão assistir, mas da data de hoje que nós estamos, daqui uns 3 meses, que deverá ser... estou imaginando junho, julho, lá para agosto, máximo setembro, eu acho que eu consigo ter isso aí nas prateleiras para poder contar um pouco mais do detalhe deles. E obrigado pela oportunidade outra vez. Isso é a venda por relacionamento. Ele passa o contato dele, fala que está disposto a continuar se relacionando. Arnaud, coração para você, lindão. Obrigado, querido. Gente, muito obrigado por ter ficado conosco. Mais esse episódio do DiretaCast. Arnaud, Deus te abençoe grandemente, te afortune cada vez mais para você continuar os processos todos de transformação. E para quem está nos assistindo, para quem escutou o Arnaud, para quem quer continuar esse legado, não deixa de deixar aqui o seu comentário, a sua dúvida, o que mais complementa a sua dúvida, para você também encurtar os caminhos da sua construção, do seu negócio na venda direta. Valeu! Força, vai firme! DiretaCast, o podcast da venda direta.